Aumentou no governo Zema o temor de ter de pagar imediatamente uma parte da dívida de Minas com a União, de 6 bilhões de reais, se não houver um acordo rápido antes da decisão terminante do Supremo Tribunal Federal e da AGU para pagar a dívida com o governo Lula. Aperta a Assembleia, pressiona os deputados da base e pode colher algumas dificuldades. A gente também vai falar sobre as eleições em Belo Horizonte. Se até outro dia a esquerda parecia distante de uma aglutinação, agora parece que o cenário da direita é que se modificou. Entrou muito mais gente do que o esperado nesse cenário político, mas será que vão até o final? E quais são os impactos de termos mais uma pré-candidatura até o momento consolidada de João Leite do PSDB? São alguns dos assuntos que a gente vai tratar nesta semana no 3 sobre os 3. Os principais fatos sobre os 3 poderes da República. 3 sobre os 3. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está acompanhando o podcast que semanalmente, com 3 comentaristas da Sempre Editora, faz uma análise sobre a política, sob os olhares atentos do Executivo, no Legislativo e no Judiciário, para mostrar como a política move as correntes em cada um desses poderes. Para a gente falar sobre esse assunto, claro, estamos aqui sempre com Marina Schettini, nossa editora-chefe de O Tempo na... Eu tô rindo aqui porque você... Oi primeiro pra todo mundo. Mas eu não aguento parar de rir porque a gente vai falar do RRF. Eu tô doida pra ver a cara da Fran. Tá vendo? Olha só. A gente tá começando o podcast de maneira super informal hoje. É porque, assim, a gente prometeu. Nós fizemos um esforço. Gente, começou? Começou, Fran. Nós estamos hoje começando. Você tava testando. Não, vamos começar. Sabe por quê, Fran? E quem tá falando lá de Brasília, você que já não conhece, é a editora-chefe de O Tempo na Capital Federal. Oi, Fran. Tudo bem com você? Como vai? Oi, Fran. Oi, Guilherme. Oi, Marina. Tudo bem? Vocês? Um oi também para todo mundo que nos acompanha. Eu achei que vocês estavam testando de novo. Não, é porque é o seguinte, hoje esse programa vai ser com regras diferentes. Regra mesmo, já quis mudar o assunto 11 horas da manhã. Exatamente. Ó, o assunto mudou, a gente ia falar sobre uma pauta X, vamos passar para uma pauta Y. Mudamos aqui às vésperas do podcast começar. A gente também tinha dito que tinha um acordo no Colégio de Líderes para que não tratássemos de regime de recuperação fiscal. Já foi desrespeitado, nós vamos tratar de regime de recuperação fiscal mesmo. Pra alegria da Fran. Pra alegria da Fran, que tá super engajada neste tema. Então, assim, você que tá nos acompanhando, esse é o podcast 3 sobre os 3. Hoje numa versão meio modificada, tá, gente? A gente tá mais informal para tratar dos assuntos de hoje. Mas não vamos perder aqui a pontualidade e a maneira que vamos tratar os assuntos que você, que já nos conhece, já sabe. E se não nos conhece, compartilha aí com quem é do mundo político, quem gosta de acompanhar discussões sobre política nacional, política de Minas Gerais e hoje também para falar sobre política de Belo Horizonte. Então vamos lá, Marina e Fran. Discussão sobre o regime de recuperação fiscal. Enfim, materializou-se uma proposta que virou projeto de lei para o Senado Federal inicialmente. Rodrigo Pacheco fez lá mais de meia hora de coletiva nesta semana para dizer o projeto é assim, vai ter federalização, etc. Avaliação geral do mundo político, inclusive do governo de Minas. A proposta é melhor do que o regime de recuperação fiscal gestado lá à época de Michel Temer como presidente da República. Bom, aí começam os desdobramentos dessas coisas todas. Todo mundo acha lindo, todo mundo acha positivo. Mas precisa combinar com a Advocacia Geral da União, que para essa, o prazo necessário para a dívida de Minas ser paga na sua primeira parcela, que é estimada pelo governo do estado em 6 bilhões de reais de um desembolso imediato, a advocacia já tinha se manifestado. Nós não achamos que tem que prorrogar prazo novamente até o mês de agosto, como sugerido pelo governo de Minas, inclusive numa petição feita nesta semana ao Supremo Tribunal Federal e com uma decisão já positiva do ministro Edson Fachin de acionar a AGU e o governo federal para dizer: governo, você concorda que a gente vai discutir o pagamento só a partir de 28 de agosto, quando tudo isso estiver desenhado? Bom, esse, no exato momento em que estamos aqui gravando o podcast, é a grande dúvida lançada sobre essa discussão. O governo Lula, via Advocacia Geral, concorda ou não concorda com a discussão ser prorrogada lá para frente? Porque isso implica em ter que mexer com a base do governador Romeu Zema na Assembleia, se não houver eventualmente uma aceitação disso,
Isso implica em mexer com atores políticos, a base do governador Romeu Zema e muitas outras coisas. Então vamos começar a nossa conversa aqui captando uma análise de vocês e as visões que tiveram sobre essa semana que parece ser a semana decisiva de um regime de recuperação fiscal. Marina, vou começar por você essa conversa hoje. Somando e dividido todo mundo, os apoios, os elogios, as críticas que depois viraram apoio de novo e agora viram críticas novamente, o bate-cabeça de governos, mesmo dentro do governo de Minas, tem que aprovar a RRF, já tem que mobilizar a base, não, vamos esperar a decisão federal. Que saldo você está tirando de toda essa discussão do regime, chegando a essa semana que me parece crucial para essa decisão? Eu acho que a aposta do governo agora, do governo do estado, é no RRF e a estratégia é jogar nas costas dos deputados. Acho que todo mundo gostou, o Zema gostou da proposta do Pacheco, o Simões também falou que ela é muito boa, o Tadeuzinho também, que é mais aliado ali ao Pacheco, também disse que é muito melhor que o RRF. Todo mundo adora, todo mundo elogia o Pacheco, mas o que está todo mundo dizendo é que do jeito que está hoje, não dá tempo de esperar o Pacheco. Mesmo que a gente consiga, o Estado consiga uma prorrogação até dia 28 de agosto, até quando que vai ficar prorrogando? Né? A gente viu aí, desde terça-feira, o Zema falou com um monte de gente, né? Deu entrevista pra gente, inclusive uma entrevista ótima pro Gabriel Borges, pra Fran, ficou sensacional. O Gustavo Valadares veio aqui também, horas antes, também foi no discurso na mesma linha, foi se construindo essa ideia, né? Criando-se essa linha de raciocínio, dizendo, olha, tudo que eu fiz, o governador falou pra gente, tudo que eu podia fazer, eu fiz. Agora vamos ver se as outras pessoas vão fazer, né? Se omitiram, se votaram contra. Porque o que o Zema fala a proposta é boa, mas não vai dar tempo. Não vai dar tempo, gente, não vai dar tempo nem se prorrogar até dia 28 de agosto. Aí prorroga até quando depois? São quantas mais vezes que a gente vai precisar prorrogar? Essa vai ser a terceira, nós vamos precisar de 4, 5. Que o que ele disse é o seguinte, por mais que passe lá no Senado, que passe depois na Câmara, depois vem aqui para a Assembleia e ajeite tudo direitinho, a federalização vai demorar. Não é uma coisa para agora. Então a aposta volta sim para o RRF. E eles criam esse problema numa base que eles já não têm na Assembleia para conseguir votar esse RRF. Os deputados ficaram extremamente incomodados, porque o governador falou, se a gente tiver que pagar a dívida, daqui a 2, 3 meses no máximo, a gente não tem dinheiro para merenda, a gente não tem dinheiro para pagar o servidor público. O Gustavo Valadares cobra a lealdade da base e diz, olha, tudo que o governador Romeu Zema podia fazer, ele fez, mas os deputados sabem da complexidade da situação de Minas, ou seja, se tudo der errado, foram eles que não quiseram votar ou eles que se omitiram e não votaram. É uma aposta, né? O governo tem que apostar em alguma coisa e a gente precisa lembrar que o Zema está com essa possibilidade de precisar pagar a dívida desde 2019, né? Desde que ele assumiu o seu primeiro mandato, ele herdou uma tranquilidade de caixa para poder governar, porque ele não precisava pagar essas parcelas do Pimentel. Aí ele veio, colocou o regime de recuperação fiscal lá, nunca conseguiu aprovar. Tudo bem que no primeiro mandato tinha o Agostinho Patrus, que era um desafeto dele, não deixava a pauta andar, mas fato é que ele nunca teve a maioria, que se ele tivesse, talvez ele conseguisse manusear melhor esse projeto. E agora a mesma coisa. Agora, faltando aí, né? Dia 19 é o último dia, né? Então faltando uma semana, um pouquinho mais de uma semana para vencer o prazo, que o governador resolve mobilizar, manda os líderes lá, faz uma reunião de colégio de líder, marca para a semana que vem, todo dia a gente tem quarta e quinta com 3 reuniões agendadas cada dia para poder dar o prazo de discussão do projeto para votar na sexta-feira. Então o governo ficou esperando isso acontecer para ver o que ia resolver e agora está com a corda no pescoço e precisa dessa mobilização. Faz uma aposta, que é uma aposta alta, que pode ganhar a antipatia dos deputados e não sabe sequer se vai ter quórum para poder votar essa proposta. Lembrando que eles votam a LDO primeiro, é ano eleitoral, férias, todo mundo tá doido para chegar em casa. O prazo regimental é dia 18. Dia 18 de julho é a última reunião da Assembleia. Mas a gente sabe que os deputados trabalham de um outro jeito, né? Vota a LDO e vai embora. Enquanto no momento inicial, Marina e Fran, a ideia me parecia ser muito claramente de avocar para si, no caso do senador Rodrigo Pacheco, a grande fatura positiva de ser o definidor da questão, né? Isso ficou muito evidente no momento em que ele é acionado pelo presidente da Assembleia, o deputado Tadeu Martins Leite, e diz, olha só, o governo está com uma ideia, a ideia do RRF não passa aqui dentro, os parlamentares daqui de Minas Gerais não são favoráveis, e não estou falando da oposição, tá, Rodrigo Pacheco? Estou falando da base e da oposição. O custo político é alto, vai ter que mexer com os servidores, é uma categoria absolutamente sensível que está foi muito sacrificada durante muito tempo
em função dos problemas salariais e de atraso de salário históricos, né? Não estamos falando só da gestão Pimentel. Já tivemos lá na gestão Itamar Franco, então você imagina, quem está no Estado há 30 anos ia conviver potencialmente pela terceira vez com o mesmo problema. Então, quando isso foi parar na discussão com o Rodrigo Pacheco, claramente havia um deslocamento do eixo de poder. E acho que a gente mencionou isso aqui no podcast, deslocou-se o poder para Brasília, porque lá parecia ser um foro mais capacitado a decidir e a mobilizar recursos políticos para alguma coisa acontecer. Porque, bom, o governador Romeu Zema até então deixou claro em algumas entrevistas que deu, e nessa semana, inclusive, dizendo: desde 2019 eu estou fazendo um esforço para aprovar o regime de recuperação fiscal na Assembleia Legislativa. Olha, é uma meia-verdade. O governador não fez um esforço hercúleo para aprovar o regime de recuperação fiscal esse tempo todo, porque contava com a decisão do Supremo Tribunal Federal via liminares sucessivas, que garantiu, como tanto o governador, quanto o vice-governador, quanto o secretário de governo tem dito: estamos, Minas Gerais, dentro do regime de recuperação fiscal. Nós já estamos operando dentro dele. Então, para o bem ou para o mal, eles estão dizendo: olha, a gente também não precisou fazer um esforço hercúleo para mobilizar a base e, sobretudo, para se desgastar com o parlamento, para se desgastar com a Assembleia, porque havia, objetivamente, a tranquilidade de dizer: enquanto tem a liminar é uma coisa, se a liminar cair, o eixo de decisão volta novamente para os deputados. E aí diz: moçada, caiu, semana que vem eu preciso ter que pagar aqui recursos de emendas impositivas, de emendas parlamentares, do salário do servidor. E aí, vocês vão votar ou não vão votar? Mas como ele ganhou esse salvaguarda durante muito tempo, foi bastante tranquila a vida do governador, a ponto de se reeleger com tranquilidade, como foi na disputa com Alexandre Calil. Não teve grandes dificuldades para chegar ao seu segundo mandato. Mas depois que esse eixo de poder foi deslocado, começaram a surgir as críticas, né? Quer dizer, olha, a proposta do Pacheco ainda não está materializada, então parece que é uma solução, mas não é. A gente não viu nada exatamente. Depois a gente viu sucessivamente o governo federal descartar coisas, dizendo: vai mexer no estoque da dívida? Não. Então, se essa é uma ideia, tô fora. O governo não coloca isso em discussão. Então, a gente foi vendo uma troca de posições de quem poderia sair vencedor, colhendo o espólio positivo de toda essa história, se modificando bastante. O que me parece bem curioso nessa semana é que todo mundo, me parece, colocou uma espécie de cercadinho para chamar da sua zona de defesa política. Rodrigo Pacheco, na longa entrevista que concedeu em Brasília no início da semana, deixou claro: olha, tem uma responsabilidade aqui, agora cabe ao Congresso Nacional, e perguntar: mas e a bancada de... Cada bancada vai ter que se mobilizar, então essa é uma responsabilidade da bancada, a minha parte eu fiz. Fez lá algumas críticas muito bem endereçadas ao governo Zema, dizer: não dá pra dizer que não fizeram não, eu fiz, assumi a responsabilidade, quem não fez, ficou olhando aí de lado pra proposta, é que agora vai ter que lidar com isso. Rapidamente o governador Romeu Zema se posicionou pra dizer: não, peraí, eu não sou crítico de Pacheco não, estou defendendo o senhor tá correto, a proposta é boa, o que nos cabe é isso aqui, isso aqui. Então, todo mundo correu para se defender. O próprio presidente da Assembleia, que esteve nessa semana aqui conosco no Café com Política, deixou muito claro: minha obrigação, sabe qual é? Eu vou colocar, e marquei a sessão do regime de recuperação fiscal para segunda-feira. Porque se não aprovarem o prolongamento, a dilação do prazo, a minha responsabilidade está feita. Mas aí perguntado: mas e o governo tem voto exatamente para isso? Falou: a minha parte como presidente é colocar para votar. Se vai ter base, se não vai ter base, se vai ter quórum, não é a minha responsabilidade. Diga, Marina. Isso que você falou é muito interessante, né, Guilherme? Fran, se vocês forem reparar, todo mundo usou eu, o pronome eu dessa vez. E eu tenho um grande amigo meu, uma pessoa que eu adoro, que ele fala uma coisa muito certa, assim. Na maioria das pessoas, quando dá certo, fui eu que fiz. Quando dá errado, somos nós que erramos. E é meio isso. Eu fiz a minha parte, outra pessoa pode não ter feito. Eu sou responsável, vou colocar pra votar. Então, a sensação que dá da gente que vai acompanhando aqui é que pode dar muito errado isso e todo mundo já tá dando jeito de se resguardar. É muito isso que você falou, eu concordo demais. Exatamente, é quase como se todo mundo estivesse aplicando a sua camada de teflon para, no momento em que a crítica chegar, ela bata e passe escorrendo por aquela pessoa. Quando, na verdade, todo mundo tem responsabilidades divididas nessa história. E é óbvio. E o mundo político vai cobrar, e acima do que o mundo político, o servidor do Estado vai cobrar, quem é investidor do Estado vai cobrar, todo mundo vai dizer: mas peraí, por que vocês não construíram essa alternativa antes? Por que vocês não sentaram à mesa antes? Que era uma reclamação com a qual o governo Zema convivia
diuturnamente, de dizer, eu não negocio com o governo federal, eu não converso com o presidente Lula não conversa comigo. Aí vindo do governo federal, a mesma história. Eu não converso com o Zema porque o Zema é um potencial 2026, não é aliado, etc. Até que as pessoas objetivamente precisaram ver que tinha um problema maior. E aí, vou fazer aqui um elogio ao que o COSUD, o conselho que integram os governadores do Sul e o Sudeste, quando engrossaram o coro dessa proposta, muito por causa da situação do Rio Grande do Sul e do estado de Goiás também, que já aderiu ao regime de recuperação fiscal, eles fizeram com que uma proposta local se transformasse em algo que o governo precisava olhar com olhos não de lupa mais, mas tinha que expandir para olhar detalhadamente, item por item, para dizer, olha, tem estado com problema? Tem outro, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. O que me parece agora, Marina e Fran, é que chegamos a um momento que não há mais como nenhum desses atores não sair com algum tipo de dano político para ele. Porque estão todos eles pendurados de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Todos eles. Todos eles estão pendurados pelo Congresso Nacional, pelo que os senadores e deputados federais farão com essa proposta. Ao mesmo tempo, todos estão pendurados sobre aquilo que a base e a oposição farão na Assembleia Legislativa em Minas Gerais. Ou seja, está todo mundo com responsabilidades divididas. E muito claramente, quem nesse processo se eximir de culpa ou simplesmente empurrar para o próximo, eu acho que o mundo político e o eleitorado saberá muito bem cobrar dessas pessoas. E esse é um tipo de mácula que eu tenho certeza que nenhum líder político gostaria de ter. Em vez de sair como um salvador do Estado, salvador dos servidores ou defensor da categoria, sair como alguém que botou a última pá de cal no servidor ter a possibilidade de ter um reajuste para além da inflação, ou uma recomposição salarial pelo menos de perdas. Acho que ninguém quer trazer para si essa pecha que parece ser um problema iminente, pelo menos é o que o governo tem dito da maneira que tem colocado. Fran. Bom, no início, né, o que se pareceu quando lá em novembro o Rodrigo Pacheco falou, não, vamos resolver essa situação, e aí Zema, não, a gente que vai resolver, o Lula também foi pro meio, o Alexandre Silveira, né, que agora tá fora das negociações, mas na época também se colocou como um dos atores políticos que queria ajudar nisso, aí também podemos listar Padilha, Haddad falando que queria resolver, só que ao longo do processo, eles descobriram que não ia, me parece que descobriram que não ia ser tão fácil assim, o cálculo político não foi feito talvez da maneira adequada. Ninguém esperava que ia se demorar tanto. E também, eu acho que de certa forma ninguém esperava que, não importa qual seja a proposta, nenhuma delas vai ser exatamente o que cada um quer, principalmente porque essa dívida foi acumulada ao longo de anos, não só de Minas, como também São Paulo. A situação do Rio de Janeiro é ainda pior, né? Mas como que vai se resolver isso? O governo, então, vai dar um perdão ali, juros não vão voltar para os cofres da União e o governo federal vai deixar de arrecadar? Então Minas agora vai ter que pagar tudo de uma vez? Então, assim, me parece também que ficou muito preocupado ali no início com um cálculo muito mais político, de urna, eleições mesmo, de qual vai ser a impressão que vai passar para as pessoas do que, de fato, o que iria acontecer matematicamente. E também houve nesse início, na minha avaliação, uma questão de que todo mundo queria ter essa pecha de que iria resolver, né? O protagonista da solução. Mas não calcularam muito bem de que não importa qual que vai ser essa solução, ela não vai ser perfeita. Vai ter que se abrir mão, sim, de algumas coisas. Seja para o servidor público, seja para os cofres da União. E nesse quem ganha, perde, teoricamente o que deveria ser levado em conta era a isonomia. Agora, a gente vê o governo federal, por exemplo, preocupado com a questão das contas públicas, porque o déficit vai ser de 27 bilhões, né? Nesse ano, já que o Haddad tinha falado aí, 27 bilhões que iria ultrapassar. De onde que ia cortar isso? Então, já era uma dúvida aí que tinha. Essa dívida aí dos estados com a União, podendo ter um prazo de até 30 anos para ser pago. Então, quanto tempo que isso vai demorar aí, né? Fora as outras questões relacionadas ao próprio estado, que também tem outras questões prioritárias para pagar. Mas fato é que isso também arruma briga, por exemplo, com governadores de estados que não tem nada a ver com a história, porque conseguiram manter as contas no azul. Então, a gente já vê um movimento de governadores do Norte, do Nordeste, aqui em Brasília, por exemplo, para se criar um fundo para que quem tem acesso
acesso a esse fundo sejam os estados que não se comprometeram aí financeiramente, que cumpriram certinho, pagaram o boleto em dia, ou então a dívida tá pequena com o governo federal. Então, a situação foi se alongando tanto, e agora a oposição tá até dizendo que esse projeto do Pacheco pode ser votado só no segundo semestre ali, em agosto, no Congresso Nacional, no Senado, melhor dizendo, e a gente sabe que na Câmara a situação vai ser ainda mais difícil. E mesmo se aprovado no Congresso, e tem que ser aprovado na Assembleia, ainda vai precisar do Ministério da Fazenda ver, nossa, a CEMIG vale mesmo, a CODEMIG vale mesmo, para aí sim se ter algo concreto, algo válido. Isso vai demorar muito. E pode ser que também que no ano que vem não seja resolvido. Então, no final das contas, vai valer a primeira ideia ali do RRF. E o que a gente vê é esse jogo de empurro, e agora falando, eu tentei isso, assado, sendo que o que deveria ser feito, na minha humilde avaliação, porque eu escuto esse RRF desde que eu era uma foca, tô brincando, mas assim, eu escuto o RRF há muito tempo, é justamente desses atores políticos sentarem à mesa e criar uma solução que seja válida também, porque não vai adiantar muito o Rodrigo Pacheco colocar essa solução que agradou governadores, mas não agradou o governo federal. E aí, o Ministério da Fazenda vai estar disposto? Então, assim, se vier muito mais uma preocupação, até mesmo com o ego político, de certa forma, com que de fato resolveu a questão. Porque no fim, se der errado, quem vai ter salário atrasado vai ser o servidor, né? Como o governador Romeu Zema até cita, né? Merenda na escola, essas outras coisas, é quem tá na ponta. Então, assim, é hora de cada um assumir sua responsabilidade, mesmo não votando que acha que seria o lindo, o essencial, é dizer, foi o que deu pra fazer. Mas agora o que não dá pra ficar esperando, né? Não dá pra ficar brincando de empurra. Acho que a gente já passou um pouquinho dessa fase, né? Vou só fazer um disclaimer do jargão jornalístico pro nosso ouvinte que não entende exatamente. Você virou um bicho. Se você tá pensando que a Fran atuava em festas infantis, vestida de foca e tal. Não, gente, não é isso. Foca é a nomenclatura que nós, jornalistas, que trabalhamos em redação, etc., nos veículos de comunicação, que se chama aí hoje em dia das mídias tradicionais, é quando a gente começa na profissão, né? O primeiro emprego. Iniciante. Jornalista iniciante. Primeiro emprego, tá ali trabalhando e tal, então você é sempre o foca da redação. Mas uma coisa que a Fran fala também que me chama a atenção é isso, né? Assim, como que o cálculo político de temporal mesmo foi feito errado, assim. A gente sabe como funciona a Câmara, a gente sabe como vai ser essa votação lá, o Senado talvez seja mais tranquilo por causa do Rodrigo Pacheco, mas é sempre uma tramitação no Legislativo, então assim, tudo pode acontecer. E como que o governo foi empurrando com a barriga mesmo. A sensação, a gente já conversou isso aqui outras vezes, a sensação que eu tenho no governo Zema é que ele jogou o RRF lá, e o Tadeuzinho já fala isso, não exatamente com essas minhas palavras, mas ele fala, o governo foi empurrando com a barriga, ele vai empurrando tudo com a barriga. O próprio RRF vai resolver o problema momentaneamente, mas vai deixar um problema, que ele gosta de usar aquela expressão, para os filhos e netos, que é muito maior, que é enorme. O Zema, a impressão que eu tenho é que não, vão deixando isso aí até eu sair. Depois, deixa o pau quebrar. Já vou eu com o vocabulário. Isso. Deixa o negócio. Deixa o pau quebrar. Tá tudo certo. Vamos ver o que vai ser. Não vai ser problema meu. Eu quero garantir a tranquilidade enquanto eu tô aqui. Porque se a gente que tá fora do jogo político, sabe que não daria tempo de aprovar, né? A gente já falou isso várias vezes, é uma negociação complexa, né? O próprio Pacheco disse que apresentou o projeto e o Lula gostou do cerne, mas agora os atores envolvidos, né, tanto Fazenda quanto os estados, precisam sentar e fazer essas mudanças. O Pacheco pediu, vamos tentar fazer essas negociações antes de chegar no plenário para tentar agilizar, mas a gente sabe que não é assim que acontece. E como que tem muito essa impressão mesmo de que o Zema, esse problema, ele pegou o problema já em suspenso, né, porque não sabe pagar a dívida, e a expectativa dele é que ele fique em suspenso até ele sair mesmo. Não quis gastar capital político com isso, porque, claro, no início do primeiro mandato, que ele não tem, capital é reduzido ou inexistente. No caso do governador, que era de primeiro mandato. Não existia capital político, porque ele não tinha uma base forte de deputados, né? Ele chegou com a eleição de 4 parlamentares, se não me engano, na primeira legislatura. Posso estar enganado aqui, mas acho que foram 4 parlamentares. Então, se você olhar para o custo político dele, era de fato muito alto. O que não quer dizer que era necessário. E ele é o governador que rotineiramente diz: eu não tenho problema de sair da vida pública se eu colocar as coisas à frente para serem resolvidas. Essa era uma delas, certamente. Pelo grau e pela dificuldade que ela representa, essa era uma daquelas que valeria ou deveria ter feito com que o governador fizesse um gasto do seu capital político
que fosse a partir do segundo, do terceiro ano de mandato. Mas ela exigia. Fran. Tem até uma coisa, porque na entrevista também que ele deu pra gente, ele falou uma coisa que chamou muita atenção, que foi que ele falou assim, agora talvez precise, vamos dizer, ter um incêndio para que algumas pessoas acordem. Aqui em Minas, nós tivemos um incêndio no passado, funcionário público ficou sem receber, nós tivemos falta de medicamentos, escola sem merenda. Talvez nós vamos precisar ter o caos novamente para que o Congresso, para que haja alguém que realmente dê a devida atenção. Essas palavras do governador Romeu Zema em entrevista ao Tempo, né? E é interessante porque agora o governador resolveu jogar isso, né? Porque quando a gente estava falando antes ali, naquela votação, o governador não se mostrou à disposição. Agora passou o bastão para os deputados estaduais. E os deputados estaduais precisam, sim, ter responsabilidade em relação a isso. É aquilo que a gente sempre cita aqui, né? Que também Congresso Nacional, por exemplo, a nível federal, não pode só ficar criando despesa, né? É preciso mostrar onde vai compensar. E a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, do mesmo jeito. Mas agora o que mostrou foi, o governador vai jogar aí agora com vocês, deputados estaduais, e vamos dividir a responsabilidade, porque de todo jeito vai ficar ruim para ele, né? Então a questão agora é um cálculo político também menor, que pode dizer, ó, o Pacheco não deu certo, demorou, ainda tá conversando, a AGU no que o governo Lula se omitiu e não sei o quê, e agora vão dividir. Mas assim, é importante lembrar, né, que são 6 anos, né, do governo então quase 6 anos. Então agora também, se ele quiser ter um sucessor, que aí seria Matheus Simões, e vale lembrar que ele próprio criticou o RRF, né? Então, assim, é complicado, não é fácil não, gente. Eu espero que não se tenha um incêndio, né? E tem essa questão de o Zema tem 1 semana e meia para poder fazer o que ele quer, né? Que é aprovar o RRF lá. Já disse, ó, eu fiz a minha parte, agora vamos ver se ninguém vai se omitir ou votar contra. Já jogou a responsabilidade lá para os deputados. E como que ele não se mobiliza para poder fazer isso acontecer, como que o negócio dele é empurrar com a barriga mesmo. A gente tem um deputado falando em off para o Gabriel Ferreira Borges, numa reportagem que a gente publicou hoje, né, que a gente grava na quinta-feira, dizendo muito claramente isso. Os deputados sequer vão estar aqui para votar se eles não tiverem certeza de que o governo tem os votos para aprovar. Porque para quê? Pensa aí como um deputado, tá? Não estou falando que ele está pensando certo, não. Mas para que eu vou estar aqui com a minha cara a tapa votando contra o servidor, porque é esse o cálculo que eles fazem, os servidores pressionam bastante para eles terem certeza que é assim que eles precisam pensar, se não vai ter nem gente suficiente para votar. Então vou pôr aqui, vou me expor para um negócio que não vai adiantar, né? Então assim, nem em se preocupar em dizer para os deputados, olha, nós estamos juntos, nós estamos unidos, eu tenho tantos votos, falta só o seu, vamos vir aqui. Então assim, a gente não vê, só se o governo estiver fazendo isso muito escondido, que é muito difícil. O presidente da Assembleia, quando esteve na entrevista hoje, deixou claro, quando eu lhe perguntei, eu acho importante ter corpo a corpo, né? Essa coisa ele fala, pega o telefone, contato é sempre importante. O contato é sempre importante, né? Fio do bigode é uma coisa relevante. E a gente já conversou com vários parlamentares ao longo do tempo de dizer, gente, palavra empenhada é aquilo que pro parlamentar vale. Hoje, o governo Zema, inclusive, encontra mais sustentação e talvez um pouco menos de dificuldade do que teria, porque tem um líder de governo que é conhecido exatamente por ser um cara de promessa no fio do bigode é cumprida, que é o deputado João Magalhães. E de articulação, né? Assim, e a gente não tem notícia, eu acho muito difícil estar acontecendo de uma maneira tão escondida, de uma movimentação do João Magalhães, do Gustavo Valadares, para chegar lá e para dizer para esse povo, nós temos o voto, pode vir, é isso mesmo. Se você não vier, vai ser pior. Então, assim, nem essa conversa a gente vê acontecendo. Então dá muito essa sensação de que o governo continua empurrando com a barriga. Vamos ver até quando a gente consegue adiar isso para não estar na nossa conta. E eu acho que essas dificuldades, Marina, eu sempre gosto de olhar para o simbolismo de algumas das coisas que acontecem. E eu acho que o episódio muito evidente, e estou falando de um político, e é porque ele esteve aqui hoje conversando conosco, que é o deputado Tadeu Martins, que é um deputado conhecido por andar mais ou menos sempre na mesma rotação. 120 BPM o tempo todo. E eu me lembro exatamente como foi a postura pública dele quando não tinha os dados do regime de recuperação fiscal e recebeu do governo a informação, vai voltar a tramitar, vamos destrancar, né? A expressão não é essa que eu queria usar juridicamente, é que a proposta estava parada, mas eu não me lembro exatamente se ela estava trancada ou como é que estava a sua tramitação suspensa, evidentemente. A proposta do regime ia voltar para a tramitação e ele disse, mas peraí, eu não tenho as informações suficientes que vocês mandaram para o governo federal. Como é que eu vou dizer para os parlamentares todos aqui, oi, venham votar, porque vocês vão votar o quê? Mas presidente, eu vou votar o quê?
E eu acho que esses sinais públicos dão a medida do quanto o governo Zema jogou parado nessa história do que você falou. Só esses dados aí que o Tadeuzinho, inclusive, lembrou na entrevista, e eu lembro dessa entrevista no passado, que ele chama todo mundo, depois da análise técnica ali dos funcionários da Assembleia, né, dos técnicos da Assembleia, dizendo, olha, nós vamos empurrar esse problema com a barriga, com esses dados não dá. Esses dados, que era uma obrigação legal, né, estava previsto em lei, ele tinha que enviar para o governo federal e tinha que tornar público. O governo demorou 5 meses para poder divulgar esses dados. E só enviou para a Assembleia porque a Assembleia cobrou. Fez a mesma coisa agora com o IPSENG. Estava querendo mudar a contribuição do IPSENG e só mandou ontem ou anteontem os dados para a Assembleia. Então tá querendo aprovar um negócio sem mostrar o que é. Então um negócio que você tem urgência, tem rapidez, você quer aprovar rápido, você demora 5 meses. Um trem que já estava pronto. Era só enviar. Só Marina, falar, está aqui. Nesse episódio, você e Fran, acho que vão se lembrar, o governo ainda contratou para si mesmo, nesse tipo de crise que não precisava, um problema que foi... Vocês vão se lembrar que o deputado Ulisses Gomes, do PT, que é uma das lideranças da oposição, ele trouxe um documento do governo federal e apresentou um discurso especificamente dizendo, olha, não haverá reajuste para o servidor, porque o documento enviado aqui pelo governo de Minas à Secretaria do Tesouro Nacional prevê isso aqui, ó, olha o que o governo está prevendo de crescimento, olha o que está prevendo de receita, olha o que está prevendo de despesa, a conta não está fechando, não vai ter concurso, etc. Quer dizer, é claro que eu estou aqui fazendo um exercício como um engenheiro de obra pronta. Ok, certamente, a gente está fazendo isso à luz da história acontecendo no dia de hoje com o regime, mas também olhando em perspectiva. Mas é muito evidente que se o governo Zema tivesse aberto, com a maneira transparente, com o tamanho do problema que se avizinhava, chamando todo mundo para dizer, gente, o problema é este aqui. Mas eu estou sentando olho no olho com todo mundo, os dados são esses aqui. Porque agora... Quando o governo usa o argumento, por exemplo, de dizer, olha, o regime de recuperação fiscal nem é tão ruim assim como todo mundo estava dizendo, porque veja, nós até concedemos reajuste, mas por que é que esse argumento não foi colocado à mesa com os parlamentares lá atrás, com os números, para a oposição e em especial para a base de governo? Porque o governador tinha desde a hora zero uma base considerada sólida. Você falar em 50 parlamentares de 77, gente, é muita coisa. Então, faltou claramente investimento, faltou energia e faltou disposição. Acho que o governo, se olhar perspectivamente para o que fez, vai perceber o quanto, de alguma maneira, foi muito danoso. Eu não estou falando aqui para o servidor, não gostaria que o servidor ficasse com salário atrasado, nem que o Estado de Minas ficasse sem repasses dados corretamente para prefeitos. Mas me parece ter sido muito danoso politicamente não ter se construído uma solução do tamanho que ela precisava, porque tivemos uma liminar ou várias liminares do Supremo Tribunal Federal. Nunca foi empenhado o nível de força e de peso político que aconteceu desde o final do ano passado para resolver um problema desse tamanho, quanto aconteceu agora. Porque precisou passar mais de um governo Zema, chegar à metade do segundo governo Zema, para todo mundo, como ele disse, né, Fran? Para todo mundo ficar com o incêndio iminente à sua frente, né? É muito complicado. Acho que, de fato, foi um problema que o governo vai ter que olhar politicamente para ele dizer, não dá para protelar os problemas. E olha, eu conversei sempre muito com parlamentares do Partido Novo, e tem um em especial que hoje não está mais integrando a bancada, que falava sempre isso para mim. Falava assim, Guilherme, a gente que está no governo, ainda mais um governo pela primeira vez, né, neófito, eu sei que o problema é doloroso, mas é melhor eu colocar o problema doloroso várias vezes para as pessoas entenderem o tamanho dele, para dizer que o problema tem esse governo, tem nas suas contas, do que eu ficar protelando. As pessoas depois absorvem a dor, né? Aos poucos você vai internalizando, você vai entendendo, você vai mostrando o quanto aquilo é o único caminho, ou você tem soluções para serem construídas. Mas não pode simplesmente chegar com a dor e dizer assim, toma aí que agora esse aqui é o remédio para resolver. Porque o cálculo é sempre feito no resultado político, né? Político e eleitoral. O problema é que é isso, deixou todo mundo pro final e agora a gente continua fazendo esse cálculo, o prejuízo que vai ser para os deputados se votarem um negócio que não vai para frente. Então, talvez por isso eles nem apareçam para votar e que se dane o Estado. Tem uma coisa importante, só para acrescentar também, porque essa questão da falta de transparência e tudo, a gente sempre fala isso daqui, de certa forma, em relação ao governo Zema, justamente também, por exemplo, isso acontece na interlocução com a segurança pública, agora o IPSENG, a vida toda com isso do regime de recuperação fiscal. E será que isso é uma característica de mineiro? Porque aí eu vou levantar uma outra questão, porque também a demora, né, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em mostrar o que estava empatando em relação a esse plano, por que demorou tanto de novembro até agora
agora para apresentar isso. O que a Fazenda não estava concordando? O que o governo Zema, o governo do Caiado, do Eduardo Leite não estavam concordando? Porque, na realidade, também os próprios governadores nem sabiam dessa discussão. Então, essa discussão começou lá em novembro do ano passado, vai se alongar ainda mais também, por uma falta de transparência. E próprio ministro Fernando Haddad também, que não ia, às vezes, na reunião, mandava o número 2, falava que tá tudo bem, estamos chegando, depois não estamos. Aí apresentou um plano que era solução para os governadores, aí como é que é? Juros pela educação, esqueci o nome. Pelo nome agora, ele falou, não, essa é a nossa proposta. Vocês viram isso na proposta do Pacheco? Não, totalmente ignorado. Então, assim, o que está acontecendo que ninguém fala, ninguém se explica e no fim das contas, vai todo mundo no vermelho, o governo federal vai ficar no vermelho, o governo de Minas vai ficar no vermelho, todo mundo vai ficar no vermelho, o servidor também. Então, assim, nossa, até estou falando rápido, né, mas é porque falta muita transparência, né, em todas as esferas. É incrível, não colocam as cartas e tudo que estão aí na mesa justamente pensando no resultado político eleitoral nas urnas e não, de fato, na matemática, né, que eu acho que é o que o governador Romeu Zema até falou nisso, né, mas ele demorou também ele colocar isso em prática, que é a matemática por matemática. Número é número, e aí? Isso que deveria estar no primeiro momento, né? Eu concordo demais, viu? Inclusive, vou sugerir que a gente faça uma coisa. Como estamos aqui no adiantado da hora da nossa discussão hoje no podcast, verdade. O tema que nós prometemos nesta semana de falar sobre pré-candidatura dos candidatos a prefeito de Belo Horizonte, vamos colocar esse tema para a gente pautar com mais tempo e com mais amplitude na próxima edição do nosso podcast. Pois bem, Fran, você não está acompanhando, mas olha só, não, tem uma objeção. Tem uma parlamentar aqui integrante deste programa. Pediu pela ordem. Pois bem. Pela ordem. Concedido a parte da Vossa Excelência. É o seguinte, acho que a gente pode até deixar para outra semana, mas eu acho que não tem que ter veto nenhum ao RRF, porque eu acho que semana que vem nós vamos ter que falar disso de novo. Vai ter. Provavelmente, semana que vem é a votação na Assembleia. Então vejamos, eu vou ter que retirar de pauta o tema. Não, pode manter. Proposto. Mas aí vamos ver se a gente fala menos da próxima vez, né? Ok. É porque esse tinha esse coisa, né, que foi apresentado, todo mundo dando entrevista, então tá justificado. Eu acho. Eu também acho. Tá, ok. Se vocês, que são os líderes dos seus respectivos partidos, das suas legendas, se dão por satisfeito, este também integrante aqui do parlamento vai agir com responsabilidade. Não deixarei que as pressões externas à casa e que não me venham dizer, como disse aí ontem Arthur Lira, né, que não teve debate, acusar esta casa de não ter debates, etc. Que coisa, gente. Tem coisas que na política... Arthur Lira, o homem conhecido por ser o trator da República, né, o trator que manda pauta à torto e à direito para ser votada, agora está dizendo que não, nós somos a casa do diálogo. Que coisa maravilhosa. Nessa nova regra sua aí vai ter aposta ou não vai ter aposta? Porque eu acho que a aposta, né, hoje... Também não, né? Eu acho que nós vamos ter que vetar apostas nessa semana, porque veja bem... Mas 1 minuto pra falar aposta? Mas você tem apostas, então? Então vamos lá, Francine Ferreira. Já que não tenho. Gente, a aposta é o RRF, gente. Então. Olha só, olha o plano. Olha, eu vou até ver aqui minhas anotações. Eu não sei se eu quero falar, hein? Não? Não, eu tinha, que era sobre a questão da Polícia Federal, aí eu sei, mas ainda para esse presidente Jair Bolsonaro. Hoje a gente teve mais uma operação, né, da PF, da ABIN. E aí, só relembrando, a gente teve agora recente indiciamento no inquérito das joias, teve mais de um desdobramento da questão da fraude de cartões de vacina, né? E agora mais uma outra operação ABIN paralela que trata também sobre a questão ligada aí ao governo de Jair Bolsonaro. Então, digamos que essas várias operações que acontecem, todas elas estão se afunilando ainda mais, e isso tem um cálculo eleitoral também, se a gente for pensar nas eleições municipais deste ano muito forte, né? Então, você vai falar, porque deve ter mais... vão ter mais desdobramentos em relação a isso, e a minha aposta que continue. Talvez até um outro inquérito. Muito bonito, mas não é um RRF, não. Tá? Então a gente decide ficar mesmo com o RRF. Eu e Marina não combinamos o voto, tá? Não combinamos o voto. Mas decidimos que nós vamos votar em regime de recuperação fiscal. Então, ainda bem que teve quórum aqui, né, no nosso grupo, pra gente poder ganhar. Mas é isso. Mas eu acho que não tem jeito muito mesmo, né? Eu acho que a aposta da Fran é muito importante, é ótimo, inclusive é bom dar uma saída disso também. Não importa. Mas olha só, olha o plano do pessoal. Votar em primeiro turno no plenário na segunda-feira, já na segunda ir pra FFO, que é uma comissão, né, que tem que passar em segundo turno, distribuir avulso, votar no dia seguinte, quarta e quinta, ter 3 reuniões de plenário para dar 6 de discussão por dia e votar na sexta. Então, assim,
Tá parecendo que é um projeto, são dois, né? Um é maioria simples, o outro tem que ter 39 votos. Tá parecendo que é um projeto de lei daqueles mais comuns de nome de rua, né? Que vai dar para votar assim nessa facilidade, mas o plano é esse. Sem contar que ainda tem orçamento para ser votado, que é uma peça que não permite que os parlamentares saiam para o seu recesso se ela não estiver votada. Então, assim, a turma que estava pensando, olha, eu vou ter 15 dias para ir para minha base eleitoral, já reduziu hipoteticamente uma semana. E aí, vai reduzir mais uma? Vou ter que levar... Como é que nós vamos fazer? Então, assim, e tem STF nesse meio aí também, né? Se o STF resolver que vai prolongar, tira o RRF. Se resolver que não vai prolongar, mantém o RRF. Lembrando que se prorrogar até dia 28 não adianta nada, né, gente? Exatamente. Aí não resolve o problema. Bom, vai gastar... Assim, eu sei que muita gente não vai gostar e eu espero que entendam o que eu vou dizer. É claro que eu não estou afim de o governo de Minas ficar claudicante como está ao longo de muitos anos, porque a gente está falando da vida dos servidores, evidentemente. Está falando da capacidade de investimento do nosso estado, do lugar em que a gente vive. Não a Frank, já agora já está num outro patamar, né? Está vivendo agora um negócio diferente. Brasília, Palácio, já está falando aí os mineiros são desse jeito. Isso, vocês mineiros. Já tá Mas para nós que estamos aqui, ninguém quer ver isso. Mas eu acho que é imperativo perceber como, no fim, para a solução de todos esses problemas, só tem a política, né? Não tem outra coisa, não tem outra ferramenta para fazer com que os grandes problemas que afligem a vida das pessoas sejam resolvidos. É pela política. O caminho é esse. É conversando, é debatendo, é apresentando argumentos pró e contra, é mobilizando forças políticas. É a bancada de Minas, é a bancada da Assembleia, é a bancada de senadores. É todo mundo mobilizado, porque senão o cenário é esse, gente. Os problemas vão sendo empurrados com a barriga e a solução vai voltar inexoravelmente para a política. Ô, Fran, semana que vem, você já vai anotando no seu caderninho, RRF, item 1, item 2, item 3, item 4. E item 5 eleição. Item 5 eleição, tá? A gente se fala na semana que vem. Vou pensar. Ah, sim. Quem sabe não tem um campeonatinho aí? Olha. Estamos falando como atleta, gente. Vocês que virem em algum momento imagens de redes sociais, pessoas jogando futebol, medalhas, campeonatos. Medalhas. A Olimpíada tá chegando, né? Tem gente assim. Fran, um beijo pra você. Até semana que vem. Obrigada, gente. Até semana que vem. Marina Schettini, a gente volta na semana que vem pra falar de regime de recuperação fiscal. E se faltar assunto, regime de recuperação fiscal novamente. Então, combinado. Até semana que vem. E muito obrigado a você que nos acompanha nesta semana do 3 sobre os 3. A gente volta na semana que vem, trazendo mais temas pra discutir sobre política, 3 poderes, sempre com 3 comentaristas aqui da Sempre Editora. Tchau, tchau.